Senado aprova isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Presidente Lula encerra a viagem à Colômbia depois de firmar termos de cooperação com o país. Secretário-geral da ONU alerta que o Oriente Médio está à beira de um precipício. E no futebol, o Flamengo vence o São Paulo e assume a liderança do Brasileirão, e o Internacional vence o Palmeiras. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou a visita dele à Colômbia depois de firmar termos de cooperação com o país de Gustavo Petro. Durante o encontro dos dois líderes, Lula defendeu a maior integração entre os países da América Latina. Na última quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concluiu sua visita à Colômbia. No país vizinho, Lula se encontrou com o presidente colombiano Gustavo Petro e participou do Fórum Empresarial Brasil-Colômbia, promovido pela Apex Brasil e a Pró-Colômbia. Em seu discurso no evento, Lula ressaltou a importância de uma maior integração entre os países da América do Sul e Caribe. Nós precisamos assumir a responsabilidade de definir que América do Sul nós queremos, que país nós queremos e que política de integração nós queremos. O encontro entre os dois estados também foi marcado pela assinatura de atos internacionais, entre eles memorandos de entendimento e termos de cooperação técnica em diversas áreas. Os dois países ressaltaram o compromisso de trabalharem juntos nos mais variados setores, principalmente em temas ligados à biodiversidade. Em pronunciamento aos jornalistas, Lula falou também sobre o potencial de parceria entre Brasil e Colômbia. Mas eu queria dizer para vocês que muito mais importante foi discutir a relação Colômbia e Brasil. A Colômbia tem 55 milhões de habitantes. E a Colômbia tem 1.644 quilômetros de fronteira. Temos um potencial amazônico exuberante e extraordinário, possivelmente uma das grandes riquezas do planeta Terra que sobra, que é a nossa biodiversidade. Temos na transição energética a possibilidade extraordinária de atrairmos o mundo inteiro para contribuir nos investimentos, no desenvolvimento de uma nova matriz energética. O último compromisso de Lula na Colômbia foi a participação na cerimônia de inauguração da 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá, onde o Brasil foi homenageado. Os governos de Brasil e Colômbia solicitaram de forma conjunta a realização de um plebiscito antes das eleições presidenciais da Venezuela. A medida visa garantir a não perseguição do adversário derrotado. O presidente Lula concordou com a proposta do presidente colombiano Gustavo Petro para que a Venezuela realize um plebiscito antes das eleições presidenciais no país, marcadas para o dia 28 de julho. O assunto foi debatido durante a agenda do presidente brasileiro no país vizinho. O plebiscito com votação popular traria a garantia de quem vencesse a eleição, seja ele o atual governo ou a oposição, não perseguiria o adversário derrotado. A ideia foi inicialmente apresentada por Petro para Nicolás Maduro, candidato à reeleição, e para Manuel Rosales, candidato da oposição. Nas conversas foi lembrado também a importância do Acordo de Barbados, mediado pela Noruega e que contou com a participação brasileira, em busca de um processo eleitoral limpo no país vizinho. Em março, Itamaraty divulgou uma nota dizendo que o Brasil acompanha com expectativa e preocupação o processo eleitoral na Venezuela. À época, Gustavo Petro, presidente colombiano, também criticou o andar do processo eleitoral da Venezuela. Na declaração conjunta entre Brasil e Colômbia,
Foi citado ainda o repúdio a qualquer tipo de sanção que unicamente serve para aumentar o sofrimento do povo venezuelano. E nesta quinta-feira, as audiências que tratariam as emendas parlamentares foram adiadas. O comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, faz uma análise do tema. A grande batalha dos vetos entre o Congresso e o governo. Eu explico. Um projeto é aprovado na Câmara, no Congresso. Ele vai para o presidente da República para ser sancionado ou não. O presidente pode sancionar, como o presidente pode vetar. Ele pode vetar totalmente ou parcialmente, aí volta para o Congresso. O Congresso pode aceitar o veto ou pode derrubar o veto do presidente e manter a aprovação original do Congresso. É isso que se discute hoje. Sabe quantos vetos tem para serem aprovados? Tem 4 vetos do ex-presidente Bolsonaro e tem 28 vetos do presidente Lula. É preciso dizer o seguinte: esta sessão, este julgamento, essa batalha, já tinha sido adiada pelo presidente Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e do Congresso. Mas hoje ela começa no começo da tarde e deve se estender pela noite. Tem 2 vetos que se destacam. O primeiro é o veto das saidinhas. Como os senhores sabem, o presidente vetou parcialmente o veto das saidinhas. E agora vamos ver qual é a decisão do Congresso. A tendência é que o Congresso derrube o veto do presidente. Vamos aguardar. Congresso é Congresso. Segundo, é o veto das emendas, aquele de 5 bilhões e 600, aquele dinheirinho que vai para os parlamentares, senadores, deputados, para eles irrigarem lá suas bases no ano eleitoral e outras coisas mais. Só Deus sabe aonde vai parar esse dinheiro. E querem negociar. O Congresso diz assim: olha, não dá para a gente deixar para 3 bi? Vamos fazer um PIX. Vamos fazer um PIX aqui. Em vez de 5 bi, põe 2.500 ou põe 3 bi e a gente aceita e acerta. São os 2 vetos principais, este de interesse dos parlamentares. Senhores e senhoras, o que acontece é o seguinte: 2 pontos. O governo, o povo brasileiro, o eleitorado brasileiro elegeu um presidente da República de esquerda, que às vezes é simpático a Cuba, a Nicarágua, a China, ao Putin, a Venezuela, e elegeu um Congresso conservador de direita, onde tem gente que apoia o Trump, o Bolsonaro, e sabe quem? Um Congresso que apoia a direita internacional. O Senado aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. O texto seguirá agora para a sanção do presidente Lula. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que modifica as regras de isenção do imposto de renda, beneficiando trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.824 mensais. O texto, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, seguirá para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta teve relatoria do senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso. Randolph não alterou o texto aprovado pela Câmara dos Deputados em março deste ano. O projeto zera o imposto de pessoas que recebem até R$ 2.259. O valor de R$ 2.824 é alcançado com a soma do desconto automático simplificado de R$ 564. O teto de isenção do imposto de renda estava congelado desde 2015. No último ano, subiu de R$ 1.903,98 para R$ 2.640 mensais, já considerando o mecanismo de desconto criado pelo governo. Durante a sessão, a proposta foi criticada por parlamentares da oposição. Eles alegam que o presidente Lula havia feito uma promessa durante as eleições de 2022, onde afirmou que a isenção seria para pessoas que ganhassem um salário de até R$ 5.000. Segundo o presidente Lula, a ampliação da isenção ocorrerá até o final de seu mandato. De acordo com o governo, em 2024, a atualização da faixa de isenção do IR beneficiará 15,8 milhões de brasileiros.
O Ministério da Fazenda estima uma redução de 3 bilhões em receitas. O jornalista americano Glenn Greenwald acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de usar métodos antidemocráticos. As críticas foram feitas após Moraes determinar o bloqueio de perfis na internet. O jornalista americano Glenn Greenwald concordou com o empresário Elon Musk ao acusar o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de recorrer a métodos antidemocráticos ao bloquear perfis na internet para combater a desinformação. Greenwald se tornou conhecido em 2013 após a publicação dos documentos vazados pelo ex-agente Edward Snowden sobre programas amplos de vigilância da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Durante a conferência Web Summit Rio, que está sendo realizada na capital carioca, criticou Moraes por emitir ordens sob sigilo e sem o devido processo para bloquear contas de usuários em plataformas de internet. Moraes lidera uma campanha contra a desinformação online no Brasil, que foi particularmente intensa contra as tentativas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro de desacreditar o sistema eleitoral antes do pleito de 2022. Musk criticou em sua rede social X o juiz do STF, que chamou de ditador, e disse que ele deveria renunciar ou ser destituído. Greenwald, que se define como um defensor ferrenho da liberdade de expressão, participou na Conferência de Tecnologia no Rio de Janeiro, depois de comparecer na terça-feira a uma comissão da Câmara dos Deputados do Brasil, ao lado de outros colegas, para denunciar a censura de Moraes. Os governos do Brasil e da França reforçam a pressão no Fundo Monetário Internacional pela taxação internacional das pessoas mais ricas. A comunidade internacional deve fazer mais para que as empresas e os indivíduos mais ricos do planeta paguem sua parcela justa de tributos. Este foi o posicionamento conjunto dos governos de Brasil e França, apresentado nesta quarta-feira na sede do Fundo Monetário Internacional em Washington, Estados Unidos. Agora vem o último passo, que é ter uma tributação justa sobre os indivíduos mais ricos. Não estou subestimando os obstáculos no caminho para essa tributação justa, mas isso é uma necessidade se quisermos completar esse total de todo o sistema tributário internacional para obter um sistema tributário justo e eficiente para o século XXI. A proposta do Brasil é que isso seja pensado no plano internacional. Nós vemos com muita dificuldade a ideia de um tributo justo sobre os super ricos alcançar os seus objetivos exclusivamente no plano doméstico. O Brasil, que preside o G20 este ano, vem pressionando o grupo de países que juntos detêm 80% da economia global para adotarem uma posição comum para evitar a evasão fiscal dos bilionários. O assunto tornou-se ainda mais atual com países precisando aumentar receitas para manter seus níveis de dívida controláveis e ter os meios para conduzir a transição ecológica. Outra ponta, na ponta da despesa, que é o combate à miséria, o combate à pobreza, o combate à mudança climática, e não há funding para enfrentar esses desafios agora. Então nós estamos casando duas agendas complementares e justas que podem sinalizar para o mundo uma perspectiva de mais esperança, né? Uma perspectiva de mais bem-estar, né? No momento em que há muitos riscos à nossa frente. Eu creio que esse nível de intolerância que nós estamos vivendo e que está recrudescendo ao longo do tempo, isso tem muito a ver com a injustiça. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e também das Finanças francês
concordaram com a importância de uma cooperação internacional. A França está entre as economias do mundo desenvolvido que declararam apoio a uma taxação mínima global de 15% e já implementou uma tarifa mínima sobre as gigantes tecnológicas globais. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o imposto global mínimo poderia render uma receita adicional de 200 bilhões de dólares, pouco mais de R$1 trilhão por ano. E a seguir, vereadores de São Paulo aprovam em primeira votação a privatização da Sabesp. E ainda a noiva morre afogada ao cair em piscina durante o próprio casamento no interior de São Paulo. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.